Salda toda a paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Samuel, primeiro 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar dos templos do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e me lembrares de tua serva, te não esqueceste, mas a tua serva deres um filho, varão. O Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passarei navalha. Você vê que palavra tremenda essa daqui. Ana não podia ter filhos. A madre dela era cerrada, né? E ela ali orou a Deus, falou com Deus. Pediu a Deus que se ela, pois, de amargura de espírito... Peraí. Enfim, Ana não podia ter filho. E o Senhor, ela pediu ao Senhor que se desse um filho, ela não passaria a navalha na cabeça dele e daria ele para o Senhor, né? Aqui nasce Samuel e consagrado a Deus. Muitas das vezes a gente não pode ter filhos. A gente quer ser mãe, o desejo de uma mulher quando casa é ter um filho, é ser mãe. Muitas das vezes você não tem condições, eu não tenho condições de ter um filho. Eu, depois que me casei, depois de 7 anos que eu vim ter um filho, mas antes de ter um filho, eu pedi para o Senhor, olhei para o céu, não conhecia Jesus, não tinha intimidade com Jesus, mas olhei para o céu e pedi para Deus se Ele me desse um filho. Se fosse da vontade de Deus. Aí no outro mês eu fiquei grávida. Tive uma filha. Ela se chama Hortência, a minha filha. Nasceu com 1,70 kg. A mesma maneira que a palavra de Deus falando que Ana não podia ter filhos. Mas ela pediu para o Senhor. E o Senhor concedeu o filho. Mesma coisa, eu não podia ter filho. Não ficava grávida. Nem eu nem meu esposo não tinha condições físicas para ter filho. Nem eu, nem meu esposo. Meu ex-esposo. Nós não podíamos ter filho. E o Senhor concedeu, me deu graça de ter filhos. Tive primeiro a Hortência, que ela nasceu com 1,70 kg. Com 37 centímetros. E logo em seguida, depois de 9 meses, tive um varão, que se chama Frederico. Apelido Fred, né? Frederico. Nasceu com 1,5 kg, homem, com 1,5 kg e 42 centímetros. Nada é impossível para Deus. Basta você crer que Deus ele existe. Deus pode todas as coisas. Hoje você pode ser que está impossível para você. Mas o que é impossível para a gente é possível para Deus. Vamos clamar.
buscar a face do Senhor. Você pode também, se você não tem condições de ter um filho, você pode ter condições de estar ajudando uma pessoa, ajudando ela como se fosse seu filho, cuidando, zelando. Não estou falando pegar para você, porque não pode fazer isso, mas sim ajudar o próximo, ajudar uma criança que está precisando, a uma mãe que está necessitada. Se pode ajudar. Se a mãe não tem condições financeiras e você tem condições financeiras, você pode ajudar aquela mãe ali, aquele pai ali, ajudar, criar aquela criança. E Deus vai te abençoar. Então Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todos, tudo. Ele vê tudo. Então fica firme na presença do Senhor. Peça para o Senhor força, fé, amor e alegria. Crê que Deus existe. Crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E aqui Ana não podia ter filho, mas ela creu. Ela falou com um Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz, o Deus que nos leva para o céu. E aí ela teve um Samuel. Eu tive a minha filha que chama Hortência e tive o meu filho que chama Frederico. Isso para mim é tremendo, porque eu também não podia ter filhos. Nem eu, nem meu esposo não podia ter filhos, gerar filhos. Mas o Senhor é o Deus que vai além da medicina. Ele faz todas as coisas. Ele criou o céu e a terra e tudo que há. Vamos ficar firme, porque Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco. Vamos ficar firme. Se é uma enfermidade, o Deus, ele pode curar. Ele pode vir a cura, tanto espiritual como material. E Deus, ele cura, ele nos reveste, nos dá força. Crê somente que Deus é conosco. Vai chegando os dias das mães aqui. Dia das mães é todos os dias, né? Mas sempre tem um dia no calendário que é marcado, o Dia das Mães. E aqui eu deixo a palavra, o versículo da palavra de Deus de Ana, né? Ana roga a Deus que lhe dê um filho, tá? Vamos pedir força para o Senhor. E Ele vai fazer o impossível para nós. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade de estar falando com vocês, porque é lindo, maravilhoso. Eu abri meu celular, eu glorifico meu Deus de estar falando com vocês, mesmo não conhecer. Eu não conheço ninguém. Muitas das vezes eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que é o Deus do impossível, Ele te conhece e Ele te vê. Agradeço a minha rica oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado. Desse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. E saúdo a todos a paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado por Deus.